Yo, Phoenix. Já pensou em planejar seus móveis do seu jeito? Sua casa do jeito que você sonhou? Executamos com muito cuidado e carinho. Madex Almeida, móveis planejados. Fone 99265-5976. Um, dois, três descontos. Comprar e economizar em um só lugar. 123descontos.com.br. Salve, salve galera, pra você, uma ótima noite, uma ótima sexta-feira. Está entrando no nosso Terereco Bobagem. Você é o nosso convidado que está do outro lado antenado assistindo a gente. E hoje com ele, nosso querido Papai Noel, Tá grande Marcílio. Fala, velhinho. Salve, galerinha, é isso aí, vamos lá para mais um daqueles. Isso aí, mais um podcast rolando pra você. E hoje estamos recebendo uma visita muito especial aqui nos nossos estúdios. Você vai ficar sabendo daqui a pouco quem é essa pessoa. Vamos falar sobre a história dela, a profissão dela, o trabalho dela. É show de bola. Com certeza você que está nos assistindo ou conhece, ou já passou pela mão dela, ou já ouviu falar, alguma coisa nesse sentido aconteceu contigo, beleza? E também aqui de intrusa hoje, veio aqui espionar tudo, para falar depois mal da vida dos outros, a nossa advogada Mara. Chega aqui, advogada. Chega aqui, doutora. Vai, Juliette do Pantanal. Eita, o chifre é maior. Vem pra cá. Aqui, isso. Vai, entra mais. Entra mais aí, dá um alô pra galera lá, Juliette, isso. Parece que ela tira foto, pronto, chega. Ué, isso, valeu. E também está com a gente a... Cris. Não. É outra Cris também? A Dênia, pô. Como? A Dênia. A Dênia. Dênia, seja bem-vinda. Obrigado. Que honra ter você aqui com a gente também. Nessa noite de sexta-feira. O Brasil não ganhou, o Brasil não está na Copa, mas estamos aqui com essa galera que vão fazer um bate-papo muito bacana. Mas antes, eu quero fazer aqui um agradecimento muito especial para toda a galera que vai estar nos assistindo agora, todos os enfermeiros lá do sexto andar, lá do Hospital Regional, que a gente ficou lá passando umas férias de 40 dias, Marcinho, comendo, bebendo, eu fiquei lá, né? 40 dias comendo, bebendo. E dando trabalho. Dando trabalho, com certeza, né? Tomando sopa à noite, comendo umas comidas gostosas, bem feitas, bem preparadas, e dando noite de segurança, tomando café e tudo mais. Então quero agradecer de coração toda a galera da enfermagem, cara, que faz um trabalho de excelência. Eu sempre costumo dizer, Marcílio, que a enfermagem, os técnicos, principalmente, é o que mais ralam de verdade. Você sabia disso, né, gente? Quem rala realmente são esse povo aí, os técnicos. Porque o médico vai lá, ele visita a gente, dá uma olhadinha e vai embora. Mas quem limpa a cagada, quem limpa os coisados, quem tem que achar veia, quem tem que fazer um monte de coisa, são os técnicos de enfermagem. Então, para vocês... E o médico passa a receita, mas quem aplica o remédio é os técnicos, né? Técnicos. Então, assim, é uma galera que trabalha muito. Tinha gente lá que tinha 24 horas, 36 horas. E, cara, essa galera tem que ser muito valorizada. Senhores, por favor, senhores políticos, olha o piso salarial desse povo. Oh, pelo amor de Deus, gente. Tira aí. Né, advogado? Rapaz, enfermeiro ganha o que ganha, sacanagem. Tem que trabalhar 36 horas, 40 horas, fazer 2, 3 empregos aí para poder ter alguma coisa. Então, por favor, você que é político, olhe com carinho para esse povo, tá bom? Então, enfermeiros lá do cardio, a Jaqueline, a Ana Cristina,
Larissa, Patrícia, Alberto, Roseli, Alessandra. E os técnicos de enfermagem também, cara. Edilma, Lucimara, Ilane, Liliane, Mônica, Lucimar, Vânio, Maísa, Matheus, grande Matheus, você me deve um pudim, desgrama. O Matheus, Renata, Larissa, Marcelo, Isabela, Divina, Dalva, Patrícia, Rodrigo, Marta, Cabral. E também toda a galera aí do hospital, moço, muito obrigado, muito nome aqui, gente, pra caramba, a galera toda que participou com a gente, que esteve lá cuidando, então toda a equipe de enfermagem do 6º andar, a diretoria, os técnicos, muito obrigado, a galera do coração. PAN, Galera do PAN também, não posso esquecer lá, do sexto, né? Também de todo o hospital, mas né? assim, Porque é especial, porque né? especial foi a galera que me cuidou, né? E do PAN também, o pessoal lá da ala verde e da ala vermelha, valeu, obrigadão mesmo. Ali eu vi que realmente essa galera ama o que faz, hein, Marcinho? Sim. Ama pra caramba, porque ali o povo chegava ali quebrado, arrebentado, meio pedaço de um lado, pelo lado do outro, e eles juntando as peças, costura de um, costura de outro ali, e com paciência, paciente gritando, querendo pular, um querendo fugir, outro, cara, cada coisa louca que Esse que tava querendo fugir era o Jota, né? Era o ele tava Jota. querendo fugir, Todo mas dia. você via esses enfermeiros com trabalho de excelência. Então, parabéns a toda a enfermagem do 6º, do PAN, e todos os enfermeiros também do regional, aos médicos também, nosso grande amigo Rodolfo, o Zé, cara, um abração para vocês aí, são médicos de excelência mesmo, a galera que trabalha muito massa. As tias da limpeza também, que eu louco, Sim, mano. que Limpar, sem elas não funciona o hospital também, né? A tia da merenda, a tia do lanche. Da cozinha, Quero agradecer as tias que entregavam o lanche lá. Quantas vezes você olhou pra minha cara e deixou 2 marmitas pra mim? Aí, ó. Ninguém sabia disso, né? Pra mim, muito obrigado de coração. Mas, Cris, cara, que honra ter você aqui. Poder falar dessa profissão tão linda, cara, tão nobre. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite, Cris. Que honra ter você com a gente. com certeza, para mim também é uma honra estar aqui. Quando o assunto é enfermagem, né, eu tô no meio. Massa. Cara, fala um pouco quem é a Cris, antes da gente entrar mais no assunto da enfermagem. Quem é a Cris, da onde veio, da onde surgiu, o que come, o que não come, da onde vive, quem não vive. Quem é a Cris? Vida noturna. Noturna. Ó, bochecha, hein? Olha aí, o Bochecha tá lá, ele ia vir comigo, não veio não, ficou trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar? Oh. Olha aí, à noite. Então, a Cris é uma pessoa simples, né? É mãe, né? Esposa, é filha e também, né? Trabalho na enfermagem há algum tempo. Foi a profissão que eu escolhi. Sou douradense, vim de Dourados com 12 anos aqui para Campo Grande, né? E desde muito pequena, assim, já sabia que eu queria seguir alguma coisa na área da saúde, porque eu gostava, né? Alguém estava machucado, eu levava o dedo, né? Assim, os irmãos, né? Ajudava lá a cuidar. Então, eu já sempre, assim, gostei muito dessa área. E quando logo, assim, muito nova, já me decidi. Falei, não, eu quero cuidar, eu gosto disso, né? Eu quero fazer alguma coisa relacionada à área da saúde, né? Claro que quando a gente é pequeno, todo mundo fala assim, gosta de alguma coisa da área da saúde, você fala, eu quero ser médico, né? Só que ainda não tem noção, né, de o que é. Então, hoje, às vezes, eu tenho até, assim, pessoas que falam assim, mas você é quase médica? Não, eu sou enfermeira. Eu até fico brava quando falam isso, porque eu acho que, assim, a gente não é quase médico, nós somos enfermeiros, é uma profissão totalmente diferente da profissão médica, a gente tem outras funções, né? E se nós quiséssemos ser médicos, nós seríamos e faríamos medicina, não enfermagem. Então a enfermagem, ela é realmente a arte do cuidar, aquilo que você falou, enquanto tá todo mundo, né? Um profissional aqui ele passa, o outro passa ali, o enfermeiro, o técnico ele tá ali 24 horas, o enfermeiro especificamente, ele é o líder normalmente da equipe, ele quem faz o planejamento desse cuidado, né? De como esse paciente vai manter por esses dias. Então foi algo assim que eu escolhi desde, como eu falei, desde muito nova. Vi que eu queria realmente seguir essa área e gosto muito, é algo que eu sempre amei fazer. E hoje estou representando, né? Eu falo que eu estou ali a serviço, acho que o maior líder é aquele que serve, né? Então eu estou ali para servir. Hoje trabalho com a gestão dentro da enfermagem, mas estou sempre disponível para servir e representar a enfermagem. Então, sempre acredito que isso faz muita diferença, né? Seria muito fácil chegar lá e falar assim, eu que sou líder, eu sou o enfermeiro, o gestor, mas e aí, né? O que você faz pela tua profissão? Então, eu procuro fazer isso realmente para servi-los, né? Nossa. E como que foi esse desafio, cara, de você
estava ali como enfermeiro, você tinha seu trabalho e de repente assumiu uma liderança de uma galera toda, de um hospital todo, de uma enfermagem ali, no geral. Como que foi isso para você? Como foi essa mudança? E como que é ser líder de um setor tão nobre, cara, como a enfermagem? A enfermagem, ela é muito atrelada, né, à liderança, mas é algo que a gente muitas vezes não se prepara na graduação para essa liderança. A gente entra na graduação pensando assim, vou fazer enfermagem para cuidar. Mas depois a gente se depara, a gente começa com uma equipe de 3, 4, 5, quando você vê, está liderando 12, 20, né? Então eu iniciei minha carreira trabalhando como enfermeira assistencial na pediatria, aprendi muito ali, realmente a lida mesmo, né? E logo depois disso já comecei a trabalhar eu sempre tive um perfil de liderança, isso já é de mim, é uma liderança nata, né? Então sempre tive já esse perfil mesmo, mas assim que eu entrei na enfermagem, que eu vi que o enfermeiro, que ele é líder, que ele lidera uma equipe, quando ele organiza o seu serviço, organiza o setor, as coisas andam melhor, eu comecei a desenvolver isso também. Então, sempre trabalhei já voltado muito para a área de gestão, né? Nunca deixei assistência, que é algo que eu gosto. Sempre gostei muito de atender, criança mesmo, né, que é mais a minha área. Sempre gostei de atender, algo que eu amo mesmo. Mas sempre também tive um pezinho ali na gestão, né, um pezinho na liderança. E quando eu iniciei no hospital regional, eu comecei como enfermeira assistencial no CETOI. Logo, acho que eu estava ali, entrei em junho, em outubro, novembro, a enfermeira que era gerente, ela precisou sair, ela foi para um outro concurso. E assim, quando fala liderança, alguém assume, ninguém quer, todo mundo foge, né? Principalmente dentro da nossa área, porque as pessoas têm muito medo, tem aquele receio com a liderança, porque muitas vezes não está preparado. De cara, assim, é uma bucha, né? Então, quando uma colega assumiu, ela ficou alguns meses e falou, não, Cris, essa bucha é sua, né? Assume a gerência aí da linha oncológica. Aí eu assumi e falei, não, alguém tem que fazer, então bora, vamos lá. Assumi ali a gerência, fiquei um tempo quando veio a pandemia. Né, entrei no gabinete de crise, que tivemos uma organização, como o Hospital Regional foi um hospital referência para atender Covid, nós nos organizamos em um gabinete, né? E assim como eu, a Dênia também, né, participou desse gabinete. E aí nós e outras 5 pessoas ali no hospital, 4 enfermeiras e uma administrativa. Quando iniciou-se, né, depois aumentou, tivemos mais alguns, mas a gente iniciou nesse formato. E dali nós começamos a planejar, fazer uma organização em relação a tudo. Tipo, o que a gente tem de EPIs, o que a gente tem de protocolos, quais são as normativas que o Ministério está orientando, porque é uma doença nova, ninguém sabe ainda, né, como vai ser, o que vai ser, então a gente começou a estudar e montar protocolos, montar formas de controlar os EPIs para que não faltasse, né, a segurança, que a gente sempre pensou em primeiro lugar no profissional. Isso foi assim, desde o início foi muito nítido ali, toda a gestão tinha muito isso em mente, sabe, de proteger os seus servidores. Então, a gente fez ali um controle, tudo, e diante disso a gente acaba sendo, né, se envolvendo, acaba se destacando uma coisa ali, outra aqui, e me envolvi, fui convidada para entrar na coordenação de enfermagem, aí onde eu fiquei por algum tempo, e agora, por último, fui convidada para a diretoria de enfermagem e assumir também, né, esse desafio. Eu falo que é assim, não é que você não tem medo, né? Você tem medo, mas daí você vai com medo mesmo, né? E aí Deus vai dando graça, vai ajudando a gente a superar cada desafio. Eu tenho muita fé, acredito que Deus, ele não nos coloca em um lugar à toa. Eu acredito muito nisso, que nada é do nada, né? Sempre existe um propósito. Então, se esse momento, o meu propósito é esse, eu estou ali para cumprir esse propósito da melhor maneira possível. Eu não sou perfeita, né? Nem nunca procurei ser, mas eu procuro fazer o meu melhor. E então estamos ali, até quando, não sei, né? Deus sabe. Cara, uma das coisas que me chamou muita atenção é o preparo que vocês têm em questão de humanização. Eu vi uma galera muito humana ali trabalhando. Tanto é que nos jogos ali do Brasil, você via o sexto andar todo enfeitado, né? Eu vou falar do sexto, que foi onde eu fiquei. Então, assim, todo enfeitado, bandeira do Brasil, televisão, bandeirola,
e no dia da Copa a galera fez pipoca, teve suco para os pacientes, e a galera sentiu um pouco de conforto muito gostoso, porque você saía daquela rotina do hospital, que era só ver aquela coisa direta, e você tinha uma convivência legal com os pacientes e enfermeiros. Sim. E, contrapartida, eu já tive em outro hospital que eu não vi isso, e foi na mesma época de Copa também. Sim. Eu não vi nada, era uma coisa meio... De onde que vem essa diferença? Por que a gente vê isso em um lugar e em outro lugar a gente não consegue ver isso também? Eu acredito assim, todo propósito ele é cumprido em pessoas, né? Pessoas são, na verdade, os maiores propósitos. Então, é claro, tem pessoas e pessoas, mas eu acredito assim, o hospital regional é uma característica que eu, desde que eu entrei lá, sempre falei muito isso. Eu vejo muito amor. Eu acredito que pelo fato de grande parte ser concursado e estar ali há muitos anos, né, DNB, você falar alguma coisa do hospital regional para ela, meu Deus, ela bate. É um amor. Então, assim, não é só ela, é todos ali, sabe? É um amor que isso cativa. Eu também passei por muitos hospitais antes de chegar ali e algo que sempre me chamou muita atenção foi isso. É o amor. Tipo, a gente está ali na maior guerra, uma batalha, cada dia uma coisa... Porque a gente sabe que a gestão pública ela é um pouco complexa. A gente tem muitas limitações, né, em relação a compras, em relação a várias coisas. Então, existem faltas, né, muitas vezes. E mesmo diante de todas essas faltas e tudo isso, a gente percebe que a equipe, ela procura manter um ambiente gostoso. Então, assim, o paciente ele já está ali, fragilizado, ele já está longe da sua família, ele já está no local... Já é uma situação muito triste, difícil, né? Já é uma situação triste. Então, ainda ele chegar ali no local onde ele vai chegar, e todo mundo com cara de bunda, né, vamos dizer assim, né, perdão a palavra, mas chega ali, é todo mundo, né, com aquela cara e mal-humorado. Poxa, então assim, eu acredito que é um diferencial mesmo, e isso é muito legal, isso me motiva. E eu fico muito feliz em ver isso, sabe? Claro, como eu falei, tem setores que acontecem, às vezes tem algum problema, um dia ou outro, nem todo mundo está bem todo dia, a gente não pode esquecer ser que humano, o profissional, né, da enfermagem, ele é um ser humano, então a gente vê às vezes muitas pessoas dizem assim, quer dormir, fica em casa, mas não é assim, a realidade nossa é muito diferente. Às vezes é uma batidão ali de 12, de 24, de 36 horas seguidas, que sai de um hospital, entra em outro. Então o pessoal que assim, se não tiver uma leveza, não tiver uma brincadeira, uma coisa aqui, outra ali, tiver alguma coisa para animar ali o ambiente, igual o pessoal, poxa, todo mundo quer assistir a Copa na sua casa. Sim. Já que isso não é possível, vamos trazer isso para o ambiente, né, de uma forma mais gostosa, né, enfeitar. A gente não pode enfeitar muito, né, porque tem algumas regras, né, a CCH mesmo, ela proíbe algumas coisas, assim, alguns tipos de decoração e tal, então a gente não consegue fazer uma baita decoração, mas algumas coisas é possível. Então, dentro do que é possível, a gente faz e procura fazer. Você vê que os setores, e a maioria é eles, viu? São o próprio setor. O sexto andar vai lá, ele se reúne, faz uma vaquinha, um negócio ali, ó, vamos enfeitar, vamos. Aí arruma uma TV, alguém corre lá, ajeita, arruma uma TV, leva lá, e eles mesmos se organizam, sabe? Então, isso é muito legal. Realmente é um diferencial, né? Cara, quanto tempo já que você está na área? 15 anos. Desses 15 anos, assim, qual foi o momento que você teve, que você falou, caramba, graças a Deus foi isso mesmo que eu escolhi? Você falou, valeu a pena ter estudado, valeu a pena ter realmente acreditado no potencial e ser não tornado uma enfermeira? Eu acho assim, foram muitos, né? A gente que trabalha todo dia no hospital, a gente vê todo dia, tanto morte quanto a gente vê também pessoas se recuperando, mas eu acredito que assim, o que sempre me marcou muito é o CETOI, né? Não tem como eu não falar do CETOI, porque o que seria o CETOI é o Centro de Onco e Hematologia Infantil. Então, são as crianças com câncer, né? Até a Dênia, hoje ela é a gerente lá do CETOI, né, Dênia? E assim, costumo falar muito isso, que se a gente acha que tem um problema, visita uma ala oncológica e você vai falar, cara, sou grata a Deus pela minha vida, sou grata a Deus, depois disso nunca mais reclamei. Nunca mais reclamei. Acho que o setor também é a ala de queimados, né? Também queimados. Se você for lá, você vê. Então, acho que é muito gratificante você ver um paciente que você cuidou, porque a oncologia, o paciente ele fica muito tempo ali, muitas vezes internado, ele vai e volta diversas vezes para quimioterapia, faz cirurgia, retira tumor, interna, né, piora, agrava, volta. Então, acho que ele passa anos ali. Quando ele vai embora bem e feliz, agradecendo a gente, acho que esse é o maior pagamento, né? Então, assim, aí você olha e fala assim, poxa vida, que bom ter essa oportunidade, né, de estar aqui. E também, algo assim, que até as pessoas acham que eu sou meio louca quando eu falo, mas, gente, o momento da morte.
por mais assim que seja estranho eu falar isso, mas é um momento lindo, você sente uma presença de Deus, por mais que você fale assim, poxa, Cris, mas por que você está falando isso? Né? Ai, a morte, é o câncer, está levando uma pessoa. Mas é um momento onde a presença de Deus ali é tão forte que é palpável. É uma presença. É claro que nem todos veem dessa forma. Às vezes uma familiar, né, ele não olha com esse olhar. Naquele momento, né, naquele talvez, momento, né? Sim, mas eu digo até porque eu já passei por isso com pessoas da minha família mesmo. Eu tive uma prima. Então, para mim, um momento assim, muito marcante foi quando a minha prima tratou no hospital regional. Ela teve leucemia e foi a óbito com 21 anos. Uma menina nova, linda, sabe? E eu pude estar ali junto dela no momento que ela foi mesmo levada, que eu falo que foi uma transição ali, onde Deus realmente veio e levou o espírito dela, que o corpo é carne, isso fica, material, né? Mas realmente, assim, é uma presença ali de Deus tão forte, tão poderosa que eu senti, que aquilo me marcou muito mesmo. E eu passei a olhar a morte, passei a olhar o câncer, as doenças com outro olhar, né? Com aquele olhar assim, o que essa doença quer me dizer, o que essa doença está querendo falar, né? Então, assim, quando a família, quando a gente, como profissional, tem esse olhar, que tem algo, que tem uma mensagem naquilo ali, que seja na morte, parece que vira uma chave, sabe? Muda a tua forma de ver a vida, tua forma de ver as coisas, de levar, né, com mais leveza a vida. Às vezes eu mesmo assim, eu falo por mim, porque a minha experiência, né, pessoal? Eu era muito estressada há uns anos atrás, assim, tipo, sou pilhada, sou até hoje, sou uma pessoa muito dinâmica, né, faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, isso aí é uma marca minha do meu perfil mesmo, né, de personalidade, de fazer muitas coisas e ser dinâmica, mas eu era muito estressada, então, tipo assim, pouca coisa me tirava do sério, eu falava até assim que o meu pavio era curto, né, tipo, não tinha o pavio era bem curtinho ali, estourou, acendeu, né, ficava irritada, ficava irada. Então, eu falo que isso veio me tratando, sabe? Trouxe para mim uma maturidade que, para mim, como pessoa, foi muito bom. Então, eu procuro sempre olhar as adversidades, o que eu vivo, as coisas que eu passo na minha vida, eu procuro olhar e falar assim, poxa, o que eu preciso melhorar com isso, né? Ou o que Deus ou a vida está querendo me ensinar, está querendo me mostrar para que eu melhore enquanto pessoa. Então, nisso eu vou procurando ser mais paciente, mais... Né? Claro que não sou perfeita, de vez em quando a gente sai, né, dá uma estourada, mas assim, normalmente eu melhorei, vamos dizer assim, 80% em relação a essa questão mesmo, assim, sabe, de me irar rápido, de me estressar muito rápido, qualquer coisinha me tirava do eixo, né, o bochecha que eu diga, né, coitadinho. Coitado. Cara, eu fiquei lá esses tempos e um dos setores ali que eu passei, que me chamou muita atenção foi a vermelha ali. E eu vi assim, cara, eu cheguei a ver pessoas indo ao óbito ali do meu lado. E por várias vezes eu vi essas pessoas e a minha cabeça mexe pra caramba. Como que vocês, enfermeiros, técnicos de enfermagem, se preparam para isso? Porque, cara, eu vi pouco. Eu vi acho que umas 2 ou 3 pessoas só. E depois já mandaram para verde e tal. Então, assim, eu vi poucas vezes. Mas mexeu. Eu fico imaginando a enfermagem, vocês que lidam diretamente com a morte, vocês que estão lidando com ela todos os dias. Como que é isso? Como que trabalha o psicológico de vocês para isso, o emocional de vocês? Na verdade, sim, o trabalho ele é o dia a dia, né? Não existe assim um preparo, é raro. Tem psicólogos, né? Até a Claudinha, que a gente trouxe uma certa vez do Doutor Espalhaço, né? Ela trabalha muito essa questão com os profissionais em relação à morte, porque a gente sente, as pessoas dizem assim muitas vezes. Eu já ouvi tanta gente falar assim, as pessoas que veem morte muitas vezes e convivem muito com a morte, elas se tornam frias. Não, né? Eu não vejo isso, eu vejo pelo contrário. Claro, tem outro que sim, talvez se torna um pouco mais frio e vê uma morte assim como algo normal. Mas a maioria não, a maioria realmente sente, a maioria sofre, sabe? Ali, principalmente sim, se é um caso onde o paciente tinha chance e que a gente fala assim, puxa, dava, se viesse um pouco antes, se eu tivesse feito aquilo, se o fulano tivesse feito aquilo, ou se até mesmo a família tivesse vindo um pouco antes, tinha jeito, a gente conseguiria salvar. Isso dói muito, o profissional, eles adoecem, então a gente tem um índice assim de afastamento mesmo, de absenteísmo por doenças mentais assim, bastante elevado, um número grande, né? E quem não se afasta muitas vezes também está sofrendo. E até, inclusive, a gente temos procurado trabalhar muito as terapias integrativas, né? Que são as PICs, a gente falou um pouquinho também já, né? Alguns momentos sobre elas. E tem ajudado muito. Então, hoje o hospital oferece, a gente tem um ambulatório
que é o ambulatório de Pix, que a Dênia é uma terapeuta também, né, Dênia, de constelação familiar. Não é de Pix, não. Mas não é Pix. Vou explicar. Tá, doutora Mara? Eu vou explicar. Pix, achando que ele ganha dinheiro. Sim. São práticas integrativas e complementares em saúde, tá? Isso que significa Pix, é PICS. Não é de X, não. X. Então, assim, mas essas terapias, elas auxiliam nessa questão também. Então, assim, muitos profissionais que têm dificuldade ali, que lidar muitas vezes com a morte ou com situações que fogem do nosso controle, a gente não consegue controlar muitas situações, né? A vida é uma vida, são doenças diferentes, todo dia tem doenças novas, né? Então, assim, a gente não consegue, a gente não tem o controle disso, e lidar com isso não é fácil. Então, a gente tem hoje esse ambulatório onde a gente trabalha com aromaterapia, com reiki, com terapias como a constelação familiar, que é muito bacana. Então, são diversas, né? São mais de 20 terapias. Aí tem outras também mais relaxantes, como quick massage, tem a ventosa, né? Ventosa terapia, tem tape, bandagem, que é aquela, né, de dores musculares. Então, a gente muitas vezes observa que às vezes o profissional ele não manifesta uma doença mental, mas ele manifesta uma doença psicossomática, que é algo no seu corpo mesmo. Então ele manifesta algo no corpo, mas que no fundo ele quer dizer alguma coisa do emocional e que ele não está vendo. Então por isso a gente fala muito do olhar para essa dor, olhar para essa doença, porque algo ali, aquela doença está querendo dizer, né? Alguma coisa que ele precisa trabalhar, alguma coisa que precisa tratar. Então a gente tem visto assim que isso tem ajudado muito, a gente tem recebido assim muitos elogios mesmo em relação às terapias profissionais que falaram assim, olha, eu ia me afastar, mas desde que eu estou vindo, comecei a fazer acompanhamento, estou me tratando, eu não vou me afastar, eu quero trabalhar, porque eu não quero me afastar, eu quero trabalhar, só que eu quero ficar bem. Então, assim, a gente tem a oportunidade de ajudar, claro que alguns ainda tem muitos preconceitos, muitas pessoas acham assim, não, isso aí não preciso, tem um preconceito mesmo, né, por não conhecer, porque a partir do momento que conhece os benefícios e vê o quanto é bom, a pessoa acaba cedendo, né, porque e não quer parar mais também, né? O resultado, ele diz tudo, né? Fala, diretor. Bom, falando em doenças novas, cara, a gente teve essa época agora aí do Covid. E a gente, né, o Covid, infelizmente, ele levou muita gente. Ele levou muitas pessoas. Sim. Mesmo. Teve um momento muito difícil, né? E o regional, ele foi um dos hospitais ali que mais recebeu essa galera, que mais trabalhou com essa galera, né? Uma galera que foi novidade para muita gente, muitos profissionais da área, foi novidade, até essa questão mesmo de entubar as pessoas, foi novidade, até porque tinha gente que não estava nem preparado para isso. Sim. Principalmente interior, eu nem sabia o que era uma intubação. Então, assim, e como que foi para vocês ter linha de frente, trabalhar nessa questão, né, dessa Covid? Como que foi isso para você? Qual foi a sua experiência que você teve? Olha, foi um desafio, não foi fácil. Né? Até a gente brinca, às vezes fala assim, não, se tiver outra, a gente tá todo mundo correndo. Porque assim, foi difícil, não foi fácil, a gente falar que foi fácil, a gente tá mentindo, né? Mas e para vocês também foi o mais perigoso, né? Porque no caso, era assim, era todo dia lidando com medo. Contato, né? Um medo de levar essa doença para a família, porque não se sabia, né? A forma como isso era, a agressão que isso trazia, realmente a forma de contaminação que era muito contagiosa, né? Então isso tudo gerava um medo, gerou um estresse muito grande entre os profissionais. No começo, assim, as pessoas tinham medo de atender, tinha medo de ir lá para entubar, tinha medo de entrar no quarto do paciente com Covid para atender. Então até que se realmente tomou-se ali uma segurança, tudo foi bem difícil. Foi difícil passar de 39 leitos de CTI para 129, né? Então foi difícil, porque a gente abria CTIs assim em 2 horas. A gente chegou a montar, né, Dênia? Umas das ilhas, eu, a Dênia e mais algumas enfermeiras, a gente montou um CTI assim em 2 horas. Montar um CTI, pensa, com 10 leitos. Então, assim, uma loucura. A gente, cada dia era, não, vai precisar de mais 10 leitos. Corre lá e vamos colocar mais 10 leitos. Porque a gente sempre pensava assim, não vamos deixar um paciente desassistido. E como a necessidade de intubação de pacientes graves era muito maior, né? Então a necessidade de CTI foi maior no momento. Então, assim, houve sim o medo, houve profissionais que desistiram, houve profissionais que falaram, não aguento isso, e foram, realmente se afastaram. Teve outros que falaram, a maioria, na verdade, mais de 80%, falou, não, eu visto a camisa, nós estamos aqui para isso, e meteu as caras, enquanto, assim,
muitos profissionais, né, vou puxar a sardinha agora para enfermagem, né, porque enquanto muitos profissionais falaram assim, não, a gente não atende Covid, se precisar de um parecer, por exemplo, vou citar, psicologia, a serviço social, nutrição, vocês mandam lá para a gente por um sistema que a gente vai dar um parecer à distância. A gente não, a gente precisava entrar lá, trocar fralda, precisava ir lá levar a medicação, ir lá consolar o olhar daquele paciente com medo, sozinho, muitas vezes dentro de um quarto. Quem estava lá era a enfermagem. E assim, eu falo que a enfermagem ali no Hospital Regional foi muito guerreira. Só que tudo tem um preço, né? Então eu falo que até hoje a gente ainda está assim, muitas pessoas sofrem. Tem profissionais hoje, até pouco tempo eu vi uma que falou, ela falou assim, Cris, eu fiquei assim apavorada de ver, trabalhei no CTIs, mas ela falou assim, mas às vezes eu tenho sonhos e eu vejo as pessoas assim, aquele desespero das pessoas, pelo amor de Deus, não me entuba, pelo amor de Deus, deixa eu ligar para minha família antes de me entubar, sabe, coisas assim que marcou a pessoa e que aquilo ali ficou. Então assim, claro que cada um reage de uma forma, né, cada um tem a sua forma de reagir, mas assim, ficaram marcas, isso é inevitável. Né? Então eu falo assim, a gente conseguiu passar, fomos vitoriosos porque nós fomos referência, levamos o modelo que nós atendemos aqui, ele foi levado para muitos hospitais em todo o Brasil, né? Porque a gente conseguiu realmente atender todo mundo que precisava, não faltou EPI, não faltou oxigênio, não faltaram, né? Claro que teve toda uma ação em conjunto da prefeitura, ação do governo do estado, ação de muitas, né, pessoas e órgãos todos para que isso ocorresse, mas assim, a gente conseguiu. Então isso mostrou a força do Hospital Regional, mostrou que o Hospital Regional é capaz de se gerir, mostrou que a enfermagem dentro do Hospital Regional, ela tem sim o seu valor, tem a sua força. Então, onde muitos se desvalorizavam, pensavam que a enfermagem, né, estava sendo desvalorizada, foi onde a gente viu realmente não é, eu pelo menos eu procuro olhar por esse lado, né? A gente foi muito valorizado pelo sentido de que mostramos para que viemos, mostramos que não temos medo, a enfermagem mostrou que ela não tem medo. Então, assim, isso para mim foi um marco mesmo, sabe? Enquanto muitos fugiram, muitos falaram, não vou, a enfermagem estava ali, não, nós vamos. Realmente saindo linha de frente, realmente fazendo o que precisava fazer, se era para ligar para a família, pegava o seu celular pessoal. Não, peraí, só um pouquinho, doutor. Quantas vezes a gente viu isso, né, Dênia? Só um pouquinho, antes de entubar, só um minutinho, vamos ligar. Qual que é o número da sua esposa? Ligava, tô aqui, a gente vai entubar, o paciente fazer uma ligação de vídeo, sabe? Tivemos também um período que tivemos até um serviço muito bacana, que era Conectando Vidas. Então tinha uma equipe que ia lá e fazia chamadas todos os dias, como o paciente não podia receber visita, né? Então todos os dias eles passavam visita nos pacientes e fazia chamada por vídeo para a família, falava como que estava tudo bem. Então assim, foi muito bacana, né? A gente vê que houve essa humanização. Então acho que a humanização, ela até aumentou, sabe, nesse período. Por mais que houve um distanciamento, que a gente não podia ficar assim tão perto, a máscara nos distanciou, mas por outro lado, a parte humana falou mais alto, né? Então, eu acredito que isso foi bem bacana. Cara, você falou sobre valorização. Eu tenho certeza, sim, que foram valorizados, principalmente pelas famílias, né? Das Sim. pessoas que vocês cuidaram. A valorização que eu digo é profissional, porque é financeira e remuneração. Então, agora, infelizmente não houve, né? Essa valorização que não veio, que até agora não chegou para vocês. Infelizmente, né? De um salário realmente digno, bacana, né? digno. Mas fala assim, cara, onde não precisa trabalhar em 2, 3 serviços. Esse é o nosso sonho. sonho. Eu vi isso, cara, eu vi isso ali. Eu convivi com pessoas ali dentro, enfermeiros até, que ela trabalhava ali no regional, ela estava saindo ali, era uma noite, eu lembro muito bem, se eu não me esqueço. A gente estava na porta do elevador, eu falei, vai pra casa descansar. Ela falou, nada, Jota, eu tô indo sempre fazendo um plantão. Eu falei, caramba. Eu falei, pô, você vai ficar rica assim. Ele falou, 36 horas. Eu falei, cara, aquilo ali mexeu comigo. Eu falei, puta merda, velho, 36 horas trabalhando. E muitas vezes um político trabalhando uma hora direito, uma desgramento desses caras, e ganha o salário que ganha. Meio período por semana. Tem esses políticos todos. Um monte de férias no ano. Um monte de férias no ano, e você vê uma pessoa ali, cara, ralando 36 horas para não ter um salário digno. Como que você enxerga isso, cara? Eu vejo assim que ainda é uma luta, né? Que a enfermagem precisa mostrar realmente, né? Se unir e buscar força política mesmo. Eu acho que hoje nós já temos uma representatividade. O piso salarial é uma prova disso. Claro que, infelizmente, ainda, né? Os senhorios aí, né? Infelizmente temos a história política do Brasil que ainda não nos permite, né, que muitas classes sejam bem remuneradas, como é o nosso caso. Então a gente tem muitos impedimentos.
ainda, mas eu acredito que nós já estamos avançados em relação ao que estávamos há 1 ano, 2 anos atrás. Então hoje já é um piso assim que já está, vamos dizer assim, na porta, né? Eu estou querendo crer e olhar com esse olhar. Claro que ainda não aconteceu, né? A gente espera que esse ano, até o final desse ano que vem, isso desenrole, mas é muito injusto. Essa é a palavra, é injusto. É injusto hoje o salário que a enfermagem vive. Porque se a gente for comparar com outros profissionais da mesma categoria, que é profissional de saúde, a nossa base ela é muito inferior, o nosso salário ele é muito abaixo, né? Então isso não é legal para nós, porque isso adoece também, né? Sim, adoece, isso traz a sobrecarga, porque tem que ficar fazendo um monte de plantão, de extra, para conseguir pelo menos pagar suas contas, porque hoje a gente sabe que ninguém vive com salário mínimo. Então, para conseguir pagar uma casa, para pagar a escola dos filhos, para se manter, né? Manter uma casa com o salário hoje da enfermagem é impossível. Impossível, com o salário apenas, né? Que massa. Cara, como você hoje está ali à frente, né, de uma galera antiga, porque, como você falou, o enfermeiro ele tem uma equipe, né, cada tem o seu andar, e cada enfermeiro tem uma equipe de 5, 6 pessoas que comandam aquele trabalho. Hoje você tem uma equipe que não é só de 5 e 6. Quantos enfermeiros e técnicos de enfermagem hoje você está... Uma média de 1.000. 1.000. Como que é, cara? Liderar 1.000 cabeças, porque são pessoas diferentes uma da outra. Não é fácil. São seres somente do hospital regional. Só do hospital regional. Como que é trabalhar com esses 1.000? Assim, eu falo que a gente usa muito o coach, né? Até brinca, assim, tem que usar o coach, né? Porque não é fácil, né? São pessoas, a pessoa está passando por um momento difícil, você tem que ter também, muitas vezes, paciência de entender que o outro está no estresse. E eu falo muito assim, não, até é uma teoria da constelação, né? Eu falo muito da constelação familiar. O que é do outro é do outro, o que é meu é meu. Porque se eu for também me envolver e tipo, tomar cada problema que vem até mim, que são assim milhares por dia, a demanda ela me consome que eu não consigo, né? Eu vou pirar. 1.000 problemas por dia? Não dá. Então assim, exatamente. Então assim, você já pensou o tanto de coisa? Eu não consigo, eu não vou dar conta mesmo, né? Então a gente precisa de uma organização em primeiro lugar, né? Ali a gente tem as gerências, tem uma organização hierárquica mesmo interna, tem as gerências, tem as enfermeiros líderes dentro das suas equipes. Então primeiro a gente sempre orienta, né? Olha, tem um problema lá, por exemplo, um problema com o técnico de enfermagem. Ele procura o seu enfermeiro líder primeiro. Se o enfermeiro líder não resolver o problema dele, ele vai procurar o gerente. O gerente não resolveu, aí ele vem na diretoria, entende? Aí é mais fácil a gente conseguir segregar um pouco, né? Dividir. Mas assim, uma coisa que eu faço muito também é isso, sabe? Procurar, muitas vezes a pessoa vem pilhada, vem cheia de coisa ali, calma, né? Respira primeiro, né? Às vezes eu falo pra mim mesmo, tem dia também, primeira crise, respira, né? Respira 3 vezes. Mas muitas vezes é tentar realmente acalmar ali a pessoa, né? Fazer uma escuta ativa. A gente percebe que hoje a liderança ela é muito falha, eu digo a liderança de uma forma geral. Como eu falei, a enfermagem ela tem uma liderança que foi ganha assim de sopetão, de surpresa. O enfermeiro ele se forma para atender uma emergência, para auxiliar numa intubação, e aí de repente ele se vê sendo líder e aí ele não sabe o que fazer. Então ele estuda para isso, porque a liderança ela pode ser, muitas vezes ela é nata, mas lógico que ela é principalmente desenvolvida. Então a gente tem que procurar também capacitar os enfermeiros, né, em relação a isso, a liderança, para que eles sejam líder dentro da sua equipe, e isso facilita muito. Então a gente percebe que quando a gente tem uma equipe onde o enfermeiro ele é líder, as coisas são diferentes, a gente percebe, é muito nítido. É muito nítido, a equipe ela anda e desenvolve bem, você vê que é uma equipe alinhada, eles se conversam, as coisas acontecem de uma maneira muito leve, muito tranquila. Mas quando a gente realmente tem um enfermeiro onde ele não tem o perfil de liderança, a equipe sofre, né? Então, como eu estava dizendo, a liderança, dos pilares dela é a escuta. Mas não é só escuta assim, fala aí que eu tô com pressa e fica aqui no celular, mexendo em alguma coisa, lendo documento. Não, é realmente escuta. Senta aí que me fala, qual que é o problema, né? O que você precisa? E às vezes só da pessoa sentar e ela ser ouvida e ela sentir que ela tem alguém ali por ela, isso já faz uma grande diferença. Então, isso eu procuro sempre levar, né? De procurar ouvir, de procurar sentar e escutar, realmente saber o que a pessoa tem de dificuldade, o que eu posso fazer. Muitas coisas eu não vou poder ajudar, né? Mas eu oriento, olha, o caminho é esse, vai ali, vai aqui. Então, assim, não é fácil, né? A gente tem demandas diversas ali, são muitas pessoas, cada um com uma cabeça, então a gente é estudar.
estudar realmente como lidar com pessoas mesmo, né? Como lidar com pessoas, porque cada um tem um perfil e a gente que é líder, a gente tem que saber identificar. E não pensar que assim, o fulano é um problema, o ciclano é um problema. Não, ele pelo contrário, muitas vezes ele está levantando situações, por quê? Porque o problema ele existe, só que ninguém quer olhar. Então às vezes porque ele vem e traz aquilo, ele é taxado por todos como chato, né? Como, aquele ali é um encrenqueiro, ele reclama de tudo mesmo. Mas às vezes essa pessoa, a gente fala assim que é uma pessoa que vai ser um aliado. Ele tá vendo já o problema, né? No exato, caso. às vezes ele é um aliado. O crítico necessário, exatamente. A constelação fala, né, isso. Que legal, cara. O Cris, para a galera que está nos assistindo agora, muitas vezes quando a gente chega, a gente sabe que tem enfermeiros. Então assim, ali tinha enfermeiro. Mas qual que é a diferença do técnico de enfermagem para o enfermeiro? Tudo que um técnico faz, o enfermeiro faz, tudo que o enfermeiro faz, o técnico faz, existe alguma separação? Tem alguma coisa que um técnico não pode fazer, que é papel só da enfermagem? Como que funciona essa divisão dentro de um hospital? Isso. Tem sim, assim, existe uma confusão muito grande, né? As pessoas falam muito, você é enfermeiro padrão. Não, a gente não é um poste de energia, né? Não tem essa. Não é Ana Paula padrão, a Cris padrão, não é. Era uma... né? Então, assim, o pessoal tem esse costume de falar, né? Enfermeiro padrão. Então, o que se dizia que era um enfermeiro padrão é que hoje é um enfermeiro. Então, assim, a gente tem dentro da enfermagem o curso de graduação, que é uma faculdade, que é a enfermagem, e nós temos o curso técnico, que é o nível médio. Então, assim, dentro dessas funções, vamos dizer assim, cada profissional tem a sua parte de se fazer. Então, normalmente, os pacientes mais complexos e situações mais complexas e procedimentos mais complexos, eles são voltados para o enfermeiro. Né? E procedimentos menos complexos, né? Mais cotidianos, rotineiros, são responsabilidades do técnico de enfermagem. Né? Então, assim, a administração de medicamentos, né, como você mesmo falou, que o pessoal normalmente ali vai e faz. Mas agora, por exemplo, sondagens, né, alguns curativos mais específicos, né, algum tipo de procedimento mais específico, aí realmente é uma função específica do enfermeiro, do profissional enfermeiro. Aí dentro da enfermagem, a gente também tem diversas atuações. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem enfermeiros que atuam dentro de setores administrativos, né, dentro de setores de infecção hospitalar, por exemplo, né, CCH, tem enfermeiro que é enfermeiro da segurança do paciente, que ele só cuida disso, realmente para garantir que o paciente ele saia de uma internação com o menor dano possível, porque é até um dado bem interessante, eu gosto sempre de falar isso, que é mais seguro você andar de avião do que você ser internado. Então, as pessoas têm medo de andar de avião, acho que acontece acidente, mas é mais seguro, porque o risco de uma internação, de acontecer um evento adverso é muito alto, Então, assim, e trabalhar essa consciência dentro da enfermagem, dentro de hospital, eu digo enfermagem, mas a verdade é para todos, né, profissionais, dentro da instituição de saúde é muito difícil, porque o profissional muitas vezes ele acha que ele é tipo assim, não, eu já sei tudo, né, então ele se acha muito poderoso ali, tipo assim, não, eu faço essa medicação aqui há anos, todos os dias, mas poxa, ele é um ser humano, ele pode errar, então se eu tenho barreiras que vai impedir que ele erre, poxa, é melhor, então a gente procura sempre tratar assim, a segurança do paciente, ela fala muito isso, que é melhor que um paciente, ele tem o menor risco possível de dano quando ele está internado. Então é isso que eu tenho que oferecer a ele. O que você oferece numa internação? O menor risco possível. O que é isso? É oferecer para ele um não erro, né? Então assim, que a medicação dele não vai errada, né? Que não se troque na hora que ele vai fazer a cirurgia, que ele não opere que era do ombro esquerdo, ele opere do direito, esse tipo de coisa. Então existem para tudo isso, existem diversos protocolos, né, diversas barreiras ali que o profissional precisa seguir, um checklist, coisas assim, para que realmente as coisas aconteçam da melhor forma. Então isso não é fácil. Aí a gente tem enfermeiro inserido hoje dentro de compras, por exemplo, para fazer compra de material. A gente tem enfermeiro que só trabalha com isso mesmo, realmente. Tem enfermeiros inseridos dentro, que trabalham com contas, né, as contas ali hospitalares, prontuário, mexe com essa área, né, de auditoria, por exemplo, né, que é uma área bem falada também. E temos também enfermeiros que se especializam, por exemplo, em nefrologia. Aí eles só trabalham com aquela área, né, de nefrologia. Temos enfermeiros que se especializam em oncologia, quimioterapia, trabalham só com aquilo ali. Então, cada um vai vendo qual é o seu perfil e ele
se especializa e trabalha naquela área, né? Isso é muito interessante, porque ele vai se especializando, e quanto, né, melhor ele é naquilo ali, em uma coisa só, melhor ele vai ser. Porque o enfermeiro, normalmente, ele sai da faculdade, ele é generalista, ele vai, né, cair aí no pronto-socorro, né, como o Jota falou, né, ali. Qualquer lugar. Onde ele cair, ele vai trabalhar, porque ele precisa trabalhar, né, ter experiência. E depois disso, ele começa a se voltar para uma área que ele gosta mais. Então, a gente tem ali no pronto-socorro mesmo, o pessoal tem muitos cursos de pronto-socorro mesmo, de emergência, a galera ali é top do pronto-socorro, eu falo, né, porque é uma galera massa, né, Dênia? Uma galera que manja da emergência. Agora, na real mesmo, assim, joga real agora, olha pra câmera da verdade, joga real. Qual foi o setor mais foda que você passou? O PAN, né, cara? Você falou assim, puta que Esse setor é top, foi o PAN. Caralho, que setor mais... Foi. Que me coisou mesmo. Não, o PAN é top. Mas assim, eu acho que eu gostei muito do CETOI também. O CETOI me marcou muito. Mas setor que eu falei, cara, esse setor eu não sabia que era assim, foi o PAN. Que eu me surpreendi. O que você viveu lá, assim, que foi marcante pra você? Ai, esse Jota, cada pergunta, né? Oxê. Oi, doido. É que assim, lá no PAN... não, verdade, cara. Eu vou falar qualquer um. Só quem não entende, eu vou falar médica lá, cara, falando isso, tem uma médica lá que eu queria saber o nome daquela mulher. É uma baixinha, ela tem cabelo curtinho. E quando a gente tava lá naquela vermelha, ela chegava assim, ela olhava pra galera assim, vamos livrar esse negócio daqui, vamos embora, quem vai pra você ter, quem vai pra você ter, quem vai pra você ter. A Patrícia Albini. É muito louca, a Albini é massa, e eu ela vi é passando top. uma cena, não vou... ela mesmo. Bem, que eu vi ela entubando uma pessoa. Ela é massa, né? Cara, que excelência. Ela é demais. Aí quando eu vi uma outra, infelizmente o outro perdeu, mas não lembro cara. Mas, cara, eu achava ela muito louca. Ela chegava assim, quem que vai? Ela olhava assim, eu não vou não, filho. Sai daqui, quem que vai? Cara, eu achava muito louca, ela pegava mesmo. E ela ia lá, ela ficava. Uma vez aconteceu um fato lá no sexto andar, que ela foi até o sexto andar. E eu vi assim, ela acompanhando o paciente do início ao fim. É isso mesmo, é uma marca dela. Falei, caramba, velho, era difícil ver. Eu vi muitos enfermeiros assim, desse jeito lá. Sim. Mas médica, assim, que eu vi realmente com essa adrenalina toda, com essa loucura toda, foi essa baixinha. Ela mesma, ela é massa. Muito louca essa baixinha. Se eu fosse assistir a gente... Ela é louca, manda um abraço pra ela. Ela é gente boa demais, a Rubine. Realmente, e assim, lá a gente até ouve assim, muitos profissionais que falam isso. Se um dia eu for entubado, eu quero ser pela Rubine, não é? Todo mundo. Se eu parar no CT, eu quero que ela me cuida. Mas por quê? Por isso, porque ela realmente te acompanha, ela acompanha o paciente da hora que ele entra até a hora que ele vai de alta. Ela vai lá, ela quer saber, ela fica em cima, ela é top. Ela realmente é uma pessoa assim, fora do padrão. Então, a sua pergunta, o que você Então, sabe por quê? É que lá, como a Dani falou, é um caos organizado. Então, tipo assim... o enfermeiro, ele é o organizador do caos, né? Então, tipo, lá as coisas tudo coisando, como diz o Jota, né? As coisas lá acontecendo, o mundo caindo e o povo ali, não, nós estamos aqui, estamos juntos. Então, assim, eu acho que a união ali do PAN é muito legal. O pessoal, assim, não tem divisão de áreas, apesar de ser um setor onde tem azul, tem verde, tem vermelha, é uma união de áreas, é uma união ali. Então, tipo, você vê a Rubine, ela é do CTI 5, ela entra lá na vermelha e, não, quem que é para vir aqui pro CTI? Vamos entubar, já me traz aqui. Então, assim, é uma questão, isso é muito panzeiro mesmo, né? Que a gente fala, é panzeiro, né? Por quê? Porque o pessoal ali do PAN, eles se ajudam, acho que essa é uma marca, sabe? A união, realmente, dos profissionais ali é muito, muito interessante. Você não vê em outros setores, não sei se por ser maior, realmente ali a gente fala até que a metade do hospital é o PAN, né? Mas é muito interessante essa união, que todo mundo tem. Isso não é só da enfermagem, não, você vê isso em todo mundo ali, todo mundo que é do PAN é assim. O pessoal é muito unido, sabe? Precisou numa área, eu tô aqui corre na azul, aqui tá em menos, corre aqui, vem me ajudar, o pessoal corre lá, sabe? Então isso é muito legal, isso é muito, muito bacana. Você organiza. Pelo amor de Deus. Só na área vermelha, né? Você tem mais de uma intercorrência ao mesmo tempo, o pessoal vem de outras áreas para colaborar na... O pessoal se ajuda demais. O que é a ala vermelha? A ala vermelha é a emergência, onde os pacientes chegam quando está grave, ele passa primeiro por uma classificação de risco. Então, assim, hoje o paciente, o hospital, ele tem uma demanda, né, de entrada, que é uma demanda regulada. Hoje nós temos podemos falar isso com orgulho, né, que nós temos uma demanda regulada. O que significa isso? Que é uma demanda que ela é enviada pelo núcleo de regulação mesmo, né, que a gente tem
que é Estado e município, né, que é o núcleo interno de regulação da cidade e do Estado. Então, hoje, a demanda que vai para o hospital ela é regulada. Ela foi encaminhada, não é simplesmente, estou passando mal, vou correr para o regional. Né? Não. É claro que assim, existem casos e casos. Por exemplo, você fez uma cirurgia lá uma semana, sei lá, alguns dias, algum mês, e você passou mal e tem alguma situação relacionada àquela cirurgia, aquele procedimento, sim, aí ok, porque a gente fala assim que é paciente nosso, né? Porque é paciente de retorno, né? Que a gente considera, porque é um paciente que está ali porque ele já esteve anteriormente, ele tem um acompanhamento, como, por exemplo, a gente ainda tem um ambulatório, né? Então a gente tem quimioterapia ambulatorial, o paciente vai ali todo dia para fazer a quimioterapia, então esse paciente ele vem para uma demanda, né? Que é diária, então, só que assim, aí ele chega, né, como eu estava dizendo, ele entra pela classificação de risco, na classificação de risco, o enfermeiro que ele é especialista, ele tem um curso que é um curso de Manchester, que ele faz essa classificação, o paciente entra e ele fala, esse paciente aqui, ele tem né, a clínica dele, clinicamente, de acordo ali com algumas etapas que ele passa dentro de um processo, ele fala, esse paciente que ele vai para vermelho, esse daqui é azul, esse daqui é verde, sabe? Então, assim, ele fazendo essa classificação de risco, ele pode dizer que aquele paciente ele tem uma gravidade maior e ele precisa para uma vermelha, como, por exemplo, o paciente chega com uma iminente ali de infarto, né? Então, ele chegou com uma dor precordial e tudo, o enfermeiro vê os sinais, ele já bateu o olho, então ele não, isso aqui é vermelha, corre para vermelha, então ele já leva para lá. Então, pacientes que são amarelo e vermelho, eles já vão direto para vermelha. Tá? E aí, vermelha vem o quê? Ele vai, é a verde, tem uma sequência? Aí depois, não, na verdade, assim, é essa classificação, é a vermelha e o amarelo, né? Tem algumas classificações que ele traz o laranja, não interfere na cor da área. Tá. Mas assim, o cara que está na vermelha ali, se ele sai, ele vai para verde, ou ele sai e ele vai para outro lugar, como que funciona? Assim, no meu caso, eu saí da vermelha, eu fui para verde, ir internação, né, e da verde eu fui para o sexto. Ah, sim. Isso foi mais por questão interna mesmo ali, de manejamentos internos, dependendo da clínica. Também, o médico que vai te acompanhar, tem tudo isso. Então, dependendo da clínica, você já vai ficar em alguma área, né? Então, mais ou menos pode ser que o pessoal lá chega ali, ela não vai direto para vermelha, pode ser que ela chegue para verde. Depende da situação. Depende da situação dela. Primeira coisa, ela vai passar pela classificação de risco. A classificação vai dizer, né, primeiro ela vai passar pelo médico, ela não vai chegar também, ela é azul, ela vai para azul. Não é isso. Entende? As pessoas confundem muito quando põe o nome de área, né? A gente até fala assim, tinha que mudar o nome. Por quê? Porque não é necessariamente a pessoa que chega ali, que ela tá com a pulseirinha de risco dela, que é azul, que ela vai para azul. Não necessariamente. Né? Existem alguns critérios para isso e tudo. Mas, assim, basicamente, a pessoa, vamos dizer assim, se ela tá na azul, ela tá melhor, né? Né, Jota? Não é tão urgente, né? Nem sempre, né? Porque o Jota passou uns apertos ali, né, Jota? Ele foi pela vermelha. Aí ele melhorou, ele foi para azul Cara, mas que louco. Então, aí, aquela região ali é uma região que atende as pessoas de urgência. Isso. Aí que ele que você vai ficar internado ou não... Isso, porque o PAN, na verdade, ele é um setor de decisão clínica. Então, ali ele fica, vamos dizer assim, uma observação. Necessariamente um PAN, ele não é para ser de internação. Ele é para ser um setor de passagem rápida, realmente. Tipo um UPA, um posto de saúde de urgência e emergência. Estabilizou, ele vai. Se ele tem que ter destino, ali ele precisa de uma decisão, então ali é um momento para ele fazer exames e decidir realmente, não, vai operar, então ele vai para onde? Para a clínica cirúrgica. Não, esse paciente precisa de um tratamento clínico, ele precisa ir para a clínica médica, entende? Então ali ele vai ser regulado. E a gente tem também internamente o nosso NIR, que é o NIR do hospital, que é o Núcleo Interno de Regulação. O NIR é quem determina também. Esse paciente ele tem esse critério para ir para tal clínica. Esse outro paciente ele tem critério. Então, às vezes a gente vê pessoas que falam assim: mas eu tô com um parente lá no UPA, né? Ajuda a gente aí. Mas assim, não tem como, porque não somos nós que escolhemos o paciente que a gente vai atender, né? Isso existe esse núcleo de regulação, que ele também tem uma hierarquia, né? Ele é do município de estado. Aí dentro do regional tem outro. Do município. E dentro do regional tem outro que faz a ligação com esses outros, entende? Tá. Aí esse do regional, o município, central de regulação. Então vamos supor, a pessoa ela está aqui, ela passou mal. Ela chamou uma ambulância, a ambulância liga para esse pessoal aí, e lá eles vão saber onde vai ter a vaga. Na verdade, se ela chamou, tipo assim, se ela chamou a ambulância, a primeira coisa que ela vai é para uma UPA, né? Uma 24 horas. Se a pessoa tem convênio, ela vai para um pronto-socorro do convênio dela. Mesmo sendo emergente? Então, bicho,
Eles ficam sacaneados. Então, Por quê? levaram direto pro regional, cacete. Mas, Às vezes você Mesmo- estava grave. mesmo sem... Ah, tá. Era mais rápido, era mais Ah, tá. E aí eles têm também esse contato e faz. Se houver necessidade, vai direto. É porque se não tiver uma gravidade muito grande, eles vão Vão primeiramente primeiro pro UPA, para os UPAs aí da vida, os CRS, Direto né? pra lá, já falei, caralho. Graças a Deus. né? Graças a Deus, cara, valeu. Mas, Quanta gente fica cara, então, mas quando você escolheu fazer e trabalhar na enfermagem, estudar, e você, em algum momento você pensou em desistir, em parar, em fazer outra coisa, fazer psicologia, fazer jornalismo, fazer educação física, ser modelo, atriz, Influencer. Influencer Eu gostaria, digital. sabe? que Tipo dançando assim, eu TikTok. gostaria muito, né? Ter influencer, TikTok, nossa, é meu sonho, né? Mentira. Mas eu nunca pensei em desistir da enfermagem, pelo contrário, sempre gostei muito. Mas eu sempre procurei áreas, né, dentro da enfermagem. Inclusive, né, eu e a Dena estamos aí, né, numa nova especialização, né, que é a enfermagem estética, que é algo que nós gostamos bastante, a gente se encontrou, tanto eu quanto ela, dentro dessa área, né. Então, assim, eu acredito que vai muito do perfil, mas eu, pelo menos, nunca gostei muito de trabalhar em unidade básica, por exemplo. Não é muito meu perfil, posto de saúde. Sempre gostei de hospital para trabalhar mesmo, sempre fui hospitalar, né? Pela dinâmica, ali aquele corre-corre, né? Eu acho que a gente gosta de um caos, né, mesmo, né? Tem jeito, né? Gosta de uma bagunça. Mas depois. Adoro uma bagunça, né? Mas assim, eu acho que depois que você se estabiliza, já está um tempo, você fala assim, poxa, eu quero algo novo, né? Sempre tem um momento na vida que a gente pensa, né, em fazer uma transição de carreira, em pensar algo assim. E a enfermagem estética, acho que ela veio nesse momento. A gente estava no meio da pandemia, eu e a Dênia nos aproximamos depois desse gabinete, né, Dênia? E a gente falava assim, cara, a gente precisa fazer algo diferente. Né, esse hospital que mata muita gente, a gente fica muito sugada. Precisamos fazer algo que a gente gosta aqui, só que a gente, né, está sendo muito sugada. A gente precisa fazer uma coisa que tenha uma recompensa, que a gente também tenha um retorno, né? Sim. Que a gente fique feliz com isso. E aí a estética veio nesse momento. Por quê? Porque no hospital o paciente ele vai só quando ele está doente. Só quando ele está doente. Ele não vai visitar. Não vai lá. Não vai lá no hospital porque ele quer ver a crise e a Dena. Não vai. Então a gente começou a falar assim, cara, então o que a gente vai fazer? Começamos a pensar, a pesquisar. Vamos fazer estética. Vamos, bora. As duas doidas, foi lá, a Adriana também, né, mais uma. E aí a gente começou a entrar nessa área e tudo, aí a gente começou a ver como o retorno é muito gratificante, que a pessoa te procura, não é por uma doença, ela te procura porque muitas vezes ela sente, né, ela quer melhorar alguma coisa aqui, um botox, tal, né, ela quer melhorar, né, corporal, alguma coisa assim, e ela tá sai aqui, feliz. O bullying, média de 7 a 8 mil, né? Tá filmado, tá gravado, relaxa, é isso aí. Então isso é muito gratificante, né? Gostou de você ver que o paciente ele vai embora ali, então a gente que é muito acostumado a tratar até o paciente como paciente, né? A gente precisa mudar, né, o cliente. Então quando a gente atende o paciente, o cliente, né, em uma clínica de estética nessa área, a gente tem uma recompensa diferente, sabe? É a autoestima, né? Então envolve a autoestima, isso é muito gostoso. A mulher sair dali, ou até mesmo o homem, né? Olha, obrigada, né? Tô me sentindo mais bonita, tô me sentindo melhor, isso é tão gratificante, né, que realmente assim dá um brilho nos olhos. O né? enfermeiro ele pode ter o consultório, ele pode atender em consultório, assim como o médico? Pode sim. É claro que assim, o consultório de enfermagem, né, então existem vários critérios, existe toda uma organização, né, em questão de vigilância, em questão de sanitária mesmo, né, como deve ser, questão papelado mesmo, documentos. Primeira coisa é a graduação, né, a pós-graduação tem que ter um curso específico, tem que ter horas de atuação e tudo, e depois disso você tem sim como montar ali uma clínica, né, um consultório e trabalhar hoje nessa área. Clínica de estética, vocês trabalham numa clínica. A gente está montando, né, Dani? A gente está montando. E o que trabalha esse pessoal da clínica, essa enfermagem da estética? Vocês fazem o quê? O que é o trabalho? Vocês atendem o quê? Tipo assim, faz milagre? Milagres não fazemos ainda. Dá para fazer alguma coisa? Dá pra fazer alguma coisa ali? Mas dá sim. Dá. Na verdade, assim, na estética a gente trabalha de tudo um pouco, assim, tanto emagrecimento quanto harmonização, harmonização corporal e facial. Então a gente tem assim diversos tratamentos. A gente procura atender, fazer uma avaliação, né, ver qual é a necessidade primeiro do que aquele paciente. E a gente tem algumas estratégias também
para aquele paciente ele manter o tratamento e que aquele plano que a gente elabora, ele não seja só um oba-oba. Ele vai ali, emagreceu 2, 3 quilos e aí desiste do tratamento. Isso não é legal, né? A gente nem quer isso. Então a gente realmente procura trabalhar também assim outras estratégias, algumas ferramentas para que ele consiga também ajustando, porque nada faz milagre sozinho, né? Então tem que ter também alimentação, muitas vezes existem alguns medicamentos, né, que são vitaminas, nutracêuticos, né, que a gente precisa associar, então tem exames que esse paciente precisa fazer exames, trazer para que a gente avalie esse exame, olha, né, veja o que realmente é a necessidade dele, o que você precisa ser ajustado, porque se o organismo ele tem algo ali, um indicativo, obesidade, alguma coisa assim, uma disfunção, dá para regular, né, através de algumas estratégias. Então a gente procura usar isso, um plano de tratamento, para que ele saia satisfeito e que aquilo seja duradouro, né, que não seja só ali um oba-oba, aquelas 10 sessões que ele fez, emagreceu e depois engorda tudo de novo. Então não é esse o nosso objetivo, né? E tratamentos mesmo, que a pessoa se cuide, né? Por exemplo, facial. Às vezes a mulher não tem nem o costume de passar um creme, passar um protetor no rosto. E aí ela acha que o Botox vai fazer um milagre? Não vai. Então a gente trabalha também a educação, né? Ali que ela tenha um cuidado em casa, que tenha um home care. Então tudo isso a gente também procura trabalhar dentro de protocolos, né? Seguindo tudo também que a gente tem da profissão, né? Mas para quem quiser marcar uma consulta ou ir até vocês, como que faz para conhecer a Instagram. Clínica? Como que faz para conhecer o trabalho de @ vocês? modeladas. 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 @ modeladas. Entra lá, manda um direct pra gente, marca uma avaliação, uma consulta, fala qualquer queixa e a gente vai atender. Essa avaliação, Ozonoterapia, ela tem um custo, de como tudo. funciona? A avaliação tem, né, um custo, a gente passa um valor, porque a gente normalmente na primeira avaliação já faz algum procedimento ali, né, até para a pessoa já ter uma ideia, né, apresenta toda uma... Como a gente é bocudo, como não tem saber que se dane? Ó, você que está assistindo a gente, que entrar em contato no @ Modeladas. modeladas, você que entrar aí, tá bom? Aí, Você ó. está assistindo agora, entrar aí, @ modeladas, e falar que você ouviu no podcast da Bobagem, você vai ter 10% de desconto, Olha aí. meu querido. Isso aí. E você vai ter 10% de desconto, e você vai coisar lá, elas vão coisar você, quem sabe você pode mudar. Coisa. 10%. Se deixar o plano, ganha um brinde. Ganhei um brinde, ganhei uma foto do 10% de desconto na avaliação. Na avaliação, cara. Então, Também não vai vamos aí. sacanear, né? 10% Na avaliação. na avaliação. A gente banca, já vai sim. sair de lá porque você coisando, que você tem que fazer para ficar coisado. Então é só entrar, Modeladas. @modeladas. Ozonoterapia, PRP, a gente faz várias... Ozonoterapia, o que é coisas. ozonoterapia? É uma terapia com ozônio mesmo, que é um gás medicinal. A gente tem também todo um preparo para ele, né? O gás do ozônio medicinal ele é diferente do doméstico, né? Que tem o ozônio, por exemplo, que faz higienização, sanitização dos ambientes. É diferente desse ozônio que a gente aplica. Que a mulher falou que é melhor É que aquele que a Viagra. gente- Ô, ozônoterapia é melhor que Viagra, mano. Olha aí. Você pode lá pra você E ver. ele é bom assim para dores articulares, melhora mesmo de uma forma geral no organismo. Também trabalhamos ele para emagrecimento. Tem também ozônio para estética, né? Quem não quer fazer algo, eu não quero fazer nada químico muito forte, muito. Aí tem harmonização com ozônio. Então a gente trabalha diversas formas aí, né? O ozônio é bacana porque ele é bem mais natural, né? Então, essa questão desse ozônio é um gás que é Ele é aplicado. um gás aplicado. Então, ou seja, Ele vocês ajuda- se prepararam, estudaram para fazer isso. Sim, ozonoterapia. Então, isso é muito interessante para a pessoa que está assistindo, porque assim, que, de repente o que a gente vê de pessoas que diz que fez algo, mas fez só pelo TikTok, Sim. né? Eu sei aplicar os olhos assistindo o TikTok nas aulas. Tipo a doutora que é advogada, ela quer aplicar nos outros Não, seus olhos. Deus me não faça isso. Então, Procure um profissionais profissional realmente habilitados, que saibam o que está fazendo, que tem habilitação, né? Hoje tem tanto pós-graduações como os cursos, né? De ozonoterapia, é uma coisa muito séria, né? São aplicações, então é bem complexo. Ela falou baixo. Não quebra não, fala alto aí, fica perguntando, não se elevadinha. Com ozônio, você precisa saber se o paciente tem condições de Sim, por isso a importância dos porque o exames, né? tratamento- tem Por isso precisa de exames. A avaliação é o mais importante de tudo. avaliação Por isso a gente sempre pede exames, pede tudo, né, Dênia? Para a gente poder fazer realmente um plano ali, para aquele tratamento. Então é um plano muito individual. Então não vai ser a mesma coisa, não é um combo.
né? O que mesmo que vai usar no J, vai usar nele. Não. Então, o meu seria meio litro. Aqui seria quantos litros de ozônio? Eita, Marcília, tá te zoando. Uns Aí a gente 30 faz a litros de aplicação do ozônio Três, também nas doutora, células já de tá. gordura. Então tem várias formas de aplicação do ozônio. Que legal, cara. que Bem massa. bacana, é uma terapia Então, muito você legal. que está nos assistindo, é só você entrar lá no @modeladas, Modeladas. entre em contato com eles. Eu tenho certeza que você vai fazer uma avaliação. Com Você certeza. quer mudar e de repente tá chegando no final do ano, você quer ir pra praia, quer fazer uma viagem, quer ficar mais gata, quer ficar mais gato, quer arrumar uma mulher, você tá solteiro, tá largado, precisa arrumar uma prenda, então você arruma, né? Eu só não vou lá porque eu vou trabalhar de Papai Noel. então- Então, só não esquece que o corpo de verão se faz no inverno. Né? Então, já no começo do ano, vamos cuidar. Né? Viu, Não doutora? adianta agora, faltando 15 dias pro Natal, eu querer sair correndo doida pra Viu? emagrecer. Não Fica dá, tomando isso aí não dá. Aqueles chá lá de É, milagroso lá. chá aí, milagroso, não dá. É. É o chá de vergonha na cara mesmo, né? É, tem uma galera Tem que que toma ser. chá milagroso, né, doutora? Couve, não sei com o que, e dieta da lua. Não, mas salada do ovo. couve com não sei o que, é um Dieta da detox, sopa, não é da assim sopa que também. como, essa daí você faz, né? Você faz essa dieta aí? Dieta da sopa? Deu sopa eu como? Bom, esse negócio do detox funciona realmente. Do detox, tipo de detox. Tipo assim, É O ilusão, suco é detox ilusão, é ilusão. não ajuda não alguma coisa? O suco detox? suco É? detox, Não, o chá detox que a doutora não. toma. Na verdade, né? O fígado ele ri, né? Quando você toma essas coisas assim, o seu fígado ri, né? Dá só umas risadinhas. Oh, inocente. Ô, Mas é inocente. que tá, ó, vamos lá, a pessoa vem lá, tá aqui o chá da Maria, duas mães, foi lá e já volta. Aí o cara toma um chazinho, aí ele caga a noite toda. Caga, Né? aquela desinteria, Desidrata, caganeira, perde tal. vitamina. Aí ele acha que ele emagreceu. É, na verdade, ele desinchou. Ele desidratou, desinchou. O que aconteceu que ele cagou tanto ali infeliz? Que deu uma Ele cagada causou uma naquele- irritação no intestino dele, foi isso que ele causou. Uma irritação no intestino, o intestino liberou tudo que tinha ali, né? Isso não é bom, isso não é saudável, né? Não é saudável, a gente inclusive a ozonoterapia ela trabalha assim muito a questão intestinal mesmo, a gente fala muito do intestino, o intestino ele é o cérebro do corpo, né? Porque se o intestino tá bem, o corpo todo vai bem, né? Então ele é um órgão muito importante para você cuidar dele, mas não é assim não que a gente cuida dele, né? Tacando um veneno dele lá para acabar, Cara, não dá. Veneno, eu já ouvi algumas histórias, até a doutora falou que ela faz isso também. Tem muita gente que toma insulina para emagrecer. É um perigo, né? Tem gente que toma mesmo. Tem gente que precisa tomar insulina, né? Que tem que tomar diariamente insulina, que são pessoas que têm ali a diabetes, mas tem pessoas que tomam para emagrecimento, como é o caso da doutora ali, a Juliette, né? Outro canal. Até onde isso é real? Realmente a insulina vai fazer algo? Ou até onde essa insulina vai ser... E é a mesma Não, gente. insulina É a também? mesma insulina? Não, Eles tem usam, algumas diferentes, né? diferente. Tem várias. Hoje a gente tem no mercado diversas, né? Formas de insulina, que nem é esse nome, né? São outros nomes. E o pessoal realmente faz uso mesmo. A gente vê muito uso indiscriminado. O que não é recomendado, isso vai trazer um prejuízo. Mais cedo ou mais tarde a gente fala, a conta chega, né? Então, assim, a gente sempre orienta, procura um profissional. Nós, no caso, nós trabalhamos somente com essa área da estética mesmo e o emagrecimento dentro do que é da nossa competência, da nossa habilitação ali. A gente não entra na prescrição de medicamentos, nada assim, né? Realmente, se a gente for prescrever algo, é só uma vitamina, algo assim que é padronizado para que haja em conjunto com o ozônio. Mas a gente sempre fala, é algo mais grave, mais sério, quer esse tipo de tratamento mais maluco, então procura realmente um profissional habilitado, né? Endocrinologista, temos hoje muitos profissionais que trabalham, muitos médicos sérios que trabalham emagrecimento, ortomolecular, né? Então, assim, procurar trabalhar isso como um profissional sério. Agora, ficar tomando essas coisas assim, indiscriminada, porque o vizinho tomou, porque o doutor fulano passou para minha amiga, passou para minha vizinha, foi bom para ela, e você vai lá e toma, não. Isso é errado. Por quê? Porque para começar, cada um é único, cada ser é único. Então, o organismo, ele é um conjunto, né? Ele é todo uma engrenagem. Então, a gente precisa ver tudo ali. Hormônios, a gente precisa ver vitaminas, como estão as condições desse corpo para receber, né, esse tipo de medicamento e tudo. Então, não é assim que vai simplesmente passando. É algo sério, né? Então, tem que ser procurar um profissional sério, uma pessoa especialista, né? Para não fazer loucura e mais tarde a conta vem.
Isso aí é certo. Então você que está assistindo, você quer manter aí, quer perder os pesos, quer ficar trincado, quer ficar coisado, entre em contato no Modeladas. Modeladas, faz lá contato com eles, tá bom? Cris, quero te agradecer de coração pela sua presença com a gente. Foi muito top falar com você, poder conhecer um pouco a tua história, trazer pra galera a tua história. Muito obrigado, meu de coração. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo ali no Regional, com aquela galera toda. Mais uma vez, todo o pessoal do Sexto, do PAN, muito obrigado pelo carinho de vocês. Sucesso para todo mundo aí. Eu queria que você deixasse agora a sua mensagem de Feliz Natal para essa galera. Cara, fique à vontade, essa câmera é toda sua, se sinta em casa. Pessoal do Regional, né? Pessoal do Regional aí, é só agradecimento mesmo, falar que não é fácil, né? A batalha, ela é dada aos melhores guerreiros, né? Deus, ele não dá uma batalha que a gente não possa suportar. Então, eu acredito muito que se Deus nos proporcionou, né? Proporcionou a você, tá ouvindo a gente aqui hoje, que Ele realmente toque em seu coração, onde você estiver, e que esse ano você procure passar junto das pessoas amigas e queridas, né? Deixe de lado, tá? O recadinho é esse, deixe de lado questões políticas, brigas partidárias, né? A Copa, né? Que o Brasil perdeu. Mas a gente sabe que esse ano, infelizmente, tivemos muitos problemas familiares mesmo, né? Pessoas se desentendendo por conta de questões partidárias mesmo. A política foi muito forte, né? Teve muita separações mesmo, né? De famílias, de amizades. Então, assim, não olhe para essas questões, não. Olhe realmente o amor, olhe a família, se une com a sua família, com os amigos, e vamos ter um final de ano aí maravilhoso, abençoado por Deus, tá bom? E o pessoal do Regional, um beijo pra vocês. Tamo junto, né? Legal. Eu esqueci o nome da... A Dênia, pô. Ô, Dênia, vem aqui, Dênia. Vem, Dênia. Não, vem aqui, Dênia, vai, vem. Eu já falei o seu nome aqui. Pessoal do Regional, sem você. Dênia, vai ficar feio pra você. Se você não vir, vai ficar feio. Vai ali, ó. Vai Você ali, tem ó. vergonha, que você tá com medo. Vai ali, Dênia. Aqui, ó. Não tem problema. Vem logo aqui, vai. Pode vir. Ó, vem. Vai, Dênia, vem. Chega aí, Dá o Dênia. seu recado, Dênia. Isso, Vem. encosta pra câmera, isso. Vai lá, dá um feliz Natal. Aí, olá. Bom, gente, né, só agradecer ao pessoal do Regional, a gente sabe que são anos de parceria aí, e meu abraço a todos, e muito feliz por poder sempre colaborar com a galera aí, tá bom? Beijo, gente. E um Feliz Natal. Feliz Natal, feliz ano novo, tamo É aí. isso aí. Ô, Juliette, chega aí já, vai. Juliette, Fala pra qual câmera? Né? Ela é influencer. Influencer do TikTok. Eu sou influencer. Então, Feliz Natal pra galera aí. De ladinho. Já é o Feliz Natal já. Nossa, já tá me mandando embora, assim, meio me contrata, assim, Né? sobre isso. Vamos para o microfone. Ah, tá. Ô, Jesus. Posso cantar? Não. Mas assim, gente, é bem bacana. Jotinha, assim, meu amigo. Meu mais novo amigo. Vamos ter uns processos. Tem Depois a gente 3, conversa, inclusive. né? 3 processos anotados aí. E assim, equipe técnica, as meninas, assim, foi. Que meninas? As duas meninas. Eu sou péssima com nomes, gente. Só sei eu soube o nome dele porque eu falo constantemente. Desculpa, eu sou péssima com nomes. Mas assim, esse quadro foi muito importante, que eu perdi meu pai. Recentemente eu fiquei no hospital também um mês inteiro com ele no setor de oncologia, fez cirurgia, perdi meu paizinho para essa terrível doença, né, ao qual vocês trabalham, lidam o tempo todo, e realmente lidar com a morte é muito difícil. Então parabéns, porque eu estive ali, assim, eu fiquei com o psicológico abalado, realmente, como o Jotinha disse, isso mexe com a gente não nasceu para ver pra ninguém, morte, né? para ter a morte, né, aí. E é uma realidade que, assim, vocês enfrentam, assim, eu sempre falo. Para mim, falou na parte de medicina, enfermagem, técnicos, enfim. Para mim, assim, é isso. Que cabeça boa vocês têm para lidar com a morte. Porque isso é muito forte. É algo, assim, para mim, foge do natural. Então, assim, parabéns realmente a todos aí da medicina, técnico de enfermagem, todo o corpo técnico ali, enfim. Meu muito obrigada já. Valeu! Isso aí, Marcílio! Com você, meu querido. É isso aí, galera. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, Tereré com Bobagem. Você tá vendo no cantinho da tela aí também tem um QR Code, ele tirou só porque eu falei. É isso aí. Aí tem um QR Code aí que você acessando ali, você tem acesso à nossa loja. Lá você vai encontrar vários produtos, ok? Até mulher que É isso aí. Tem também? Vou testar lá depois. Mentira.
O outro já empolgou. Isso aí, galera. Valeu, obrigado. Uma ótima sexta, um bom final de semana. Que Deus te abençoe, te ilumine. Que você possa viver cada dia mais e mais em paz, tranquilidade. Que Deus entre ao seu lado de uma maneira sobrenatural. Muito obrigado. Segunda-feira estamos de volta ao vivaço. Você não pode perder segunda-feira. Uma Tem dupla Xande top e demais, Vélez demais. Valeu, beijo e fumo. Valeu, Dani. Cachorro, velho.